A China é um país localizado na Ásia Oriental, banhado pelo Oceano Pacífico a leste e fazendo fronteira com a Mongólia ao norte, com a Rússia noroeste e nordeste, com a Coreia do Norte a leste, com o Vietnã, Laos, Mianmar, Butão e Nepal ao sul, com a Índia ao sul e a sudoeste, com o Paquistão, o Afeganistão, o Tajiquistão e o Quirguistão a oeste, e com o Cazaquistão a noroeste, e é junto com a Rússia, o país que faz fronteira terrestre com o maior número de países no mundo. Com uma área de aproximadamente 9.596.961 km², a China é o quarto maior país do mundo, e desconsiderando as áreas costeiras e territoriais não informadas pelo país, a China é o terceiro maior país do mundo com 9.326.410 km². E com uma população estimada em cerca de 1.425 bilhões de habitantes, a China é o segundo país mais populoso do mundo, tendo sido ultrapassado pela Índia em 2023. Nesse vídeo, vamos entender como ocorreu o povoamento do atual território chinês e como surgiram e se desenvolveram as primeiras dinastias chinesas. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Acredita-se que o ser humano arcaico chegou na região da atual China por volta de 1.800.000 anos atrás, de acordo com os numerosos restos deixados pelo Homo erectus, sendo o homem de Yuanmu mais antigo, datado de 1.700.000 anos atrás. O fóssil mais conhecido dessa espécie é o Homem de Pequim, datado de 700.000 a 400.000 anos atrás e que foi encontrado na caverna Zhoukoudian, próxima à atual cidade de Pequim. Os primeiros humanos modernos do território chinês são datados entre 120 e 80.000 anos atrás, com base em dentes fossilizados descobertos na caverna Fuyan, na atual província de Hunan. Estima-se que as primeiras culturas neolíticas da China surgiram por volta de 20.000 anos atrás, conforme indicam os fósseis da cultura da caverna Xianren, datados de 18.000 a.C. A agricultura se desenvolveu gradualmente com a domesticação de alguns grãos, e a evidência mais antiga do cultivo de arroz encontrada perto do rio Yangtze é datada de 13.500 anos atrás. Já as primeiras evidências do cultivo de milho foram encontradas no Vale do Rio Amarelo e foram datadas por radiocarbono por volta de 9.000 anos atrás. Com o desenvolvimento da agricultura veio o aumento da população, graças ao seu potencial para armazenar e redistribuir as colheitas. Por volta de 5.000 a.C., surgiu no Vale Central do Rio Amarelo a cultura Yanshao, que tinham o milho como principal alimento, mas também domesticavam alguns animais como porcos e cães. Aproximadamente em 3.300 a.C., surgiu um grupo de comunidades neolíticas que viviam principalmente na região da parte ocidental do Rio Amarelo e deu origem à cultura Magyayao. Foram encontrados nessa região artefatos de bronze datados de 3.100 a.C., que representam o início da Idade do Bronze chinesa. Por volta de 3.000 a.C., a cultura Yanshao chegou ao fim e surgiu no médio e baixo vale do Rio Amarelo a cultura Longshan, que ficou conhecida pela sua cerâmica preta altamente polida. O período histórico mais antigo da China é conhecido como a lendária Era dos Três Soberanos e dos Cinco Imperadores. Nesse mito, os três soberanos eram semideuses que usaram suas habilidades para ajudar a criar a humanidade e transmitir a ela as habilidades e conhecimentos essenciais. E os cinco imperadores eram sábios exemplares que possuíam um grande caráter moral. Segundo a lenda, eles ajudaram a introduzir o uso do fogo, ensinaram as pessoas a construir casas, inventaram a agricultura, além de muitas outras contribuições. Havia nesse período um sistema político histórico chinês chamado de Sistema de Abdicação, pelo qual o imperador Yao abdicou ao trono e escolheu o imperador Shun, o último dos cinco imperadores, como seu sucessor. Segundo a historiografia tradicional chinesa, nessa época o Rio Amarelo inundou e muitas tribos se uniram para controlar e impedir as enchentes. O imperador Shun nomeou Yu,
um membro de um clã chamado Xia, para concluir o trabalho de impedir a inundação já iniciado por seu pai Gun, que havia tentado impedir as enchentes através de barragens, mas não teve sucesso. Ao contrário do seu pai, Yu decidiu construir canais ao invés de barreiras. Diz a lenda que Yu era muito dedicado ao seu trabalho e era muito elogiado pela população. Isso incentivou outras tribos a aderirem ao trabalho e depois de 13 anos as obras foram concluídas com êxito. Yu também conseguiu derrotar a hostil tribo San Miao que abusava das tribos fronteiriças, e isso acabou dando ainda mais poder para o clã Xia. O sucesso de Yu em parar as inundações aumentou a produção agrícola e o poder da tribo Xia. Então o imperador Shun abdicou ao trono em favor de Yu, que passou a ser conhecido como Yu o Grande. Em 2070 a.C., Yu o Grande estabeleceu a dinastia Xia, a primeira dinastia chinesa, tendo a cidade de Yangshan como a primeira capital, e inaugurou assim o governo dinástico na China. Quando Yu se aproximava da morte, ele passou o trono para o seu filho que, ao invés de entregar ele para um candidato mais capaz, originando o sistema hereditário de governo e dando início a um período de controle familiar ou de clã. Por volta de 2000 a.C., a cultura Magyayao chegou ao fim, e por volta de 1900 a.C. foi a vez da cultura Longshan desaparecer. No 17º século a.C., o rei Jie assumiu o trono, se tornando o 17º e último governante da dinastia Xia. Ele era considerado um tirano opressor e imoral, que levou a dinastia Xia ao colapso. Durante o seu reinado, o clã de Shang, uma das tribos vassalas da dinastia Xia, ganhou poder, e em 1600 a.C., na Batalha de Mintiao, o exército do rei Shentang derrotou as forças da dinastia Xia. O imperador Jie foi exilado, e Tang sucedeu ele como rei supremo, dando início à dinastia Shang, a primeira dinastia da história tradicional chinesa, firmemente apoiada por evidências arqueológicas. A dinastia Shang teve a própria cidade de Shang, a atual Zhengzhou, como a primeira capital, e o reinado de Tang foi considerado bom pelo povo chinês. Ele reduziu os impostos e a sua influência se expandiu além do Rio Amarelo ao norte até o Rio Yangtze ao sul. Os Shang adoravam Shangdi, que era o deus supremo que governava os deuses menores do sol, da lua, do vento, da chuva e de outras forças naturais. A fundição do bronze e a cerâmica avançaram durante a dinastia Shang, e teve início uma produção em larga escala de vasos e armas de bronze. Com o aumento da quantidade de bronze disponível, o exército também passou a se equipar melhor com uma variedade maior de armas de bronze. Os Shang tinham um sistema de escrita totalmente desenvolvido, que ficou preservado em inscrições de bronze, cerâmica e pedras, mas principalmente em ossos de boi que eram chamados de oráculos de ossos. As inscrições em oráculos de ossos são a forma mais antiga conhecida de escrita chinesa. Esses oráculos de ossos foram encontrados em grande quantidade na atual cidade de Anyang, que foi capital da dinastia Shang entre o início do século XIV a.C. até 1250 a.C. aproximadamente, quando a capital foi mudada para a cidade de Yin. Durante a sua existência, a dinastia Shang teve 29 reis, e a sua capital mudou 5 vezes, sendo que a última mudança, a mudança para a cidade de Yin, foi a mais importante. Por volta de 1200 a.C., surgiu na China a carruagem, e o bronze foi usado para equipar elas com rodas raiadas. Os Shang fizeram muitas contribuições para a civilização chinesa, mas 4 em particular definem a dinastia: o avanço da tecnologia do bronze, a invenção da escrita, o desenvolvimento de uma sociedade pautada na hierarquia e o uso de carruagens e armas de bronze na guerra. Em 1121, o rei Di Xin assumiu o trono. Ele era considerado um líder cruel que gostava de torturar as pessoas, e isso levou a apelos pelo fim do seu governo. Então o exército de um estado chamado Zhou, que havia sido designado para proteger a fronteira ocidental do reino, marchou sobre a capital Yin. Di Xin armou cerca de 200.000 escravos para complementar o seu exército de defesa, mas eles acabaram se aliando ao exército de Zhou.
E em 1046 a.C., na Batalha de Muyue, o exército de Zhou liderado pelo rei Wu derrotou as forças de Dixin depois que muitos soldados da dinastia Shang se recusaram a lutar contra os Zhou. Após a derrota, Dixin tirou a própria vida ao incendiar o seu próprio palácio. Dessa forma, teve início a dinastia Zhou, tendo o rei Wu como o primeiro governante e tendo a cidade de Hao como capital. No próximo vídeo sobre a história da China, vamos falar sobre a dinastia Zhou, que foi o regime dinástico mais longo da história chinesa com 789 anos de duração. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.